Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web, em mais uma aula do nosso curso de língua portuguesa aqui para o YouTube. Nós estamos hoje na aula 7. Lembrando rapidamente a você a ementa desse curso. Esse curso aborda os principais conteúdos cobrados em provas de português em concursos públicos. E ainda, importante lembrar a você 3 links que você tem aqui embaixo e que são super importantes. O primeiro link é para baixar a apostila desse curso. Fazendo o download da apostila, você faz download uma vez só e a apostila vem com os conteúdos das aulas postadas até o dia que você baixou a apostila. Mas assim que nós gravarmos mais aulas, você recebe automaticamente no seu e-mail, gratuitamente, a atualização dos conteúdos. Então aqui embaixo está o link para você baixar essa apostila. O segundo link importante é da playlist com todas as aulas gravadas desse curso. O terceiro link é, você tem a opção de acessar esse curso por meio da nossa plataforma digital. Fazendo isso, você vai ter que fazer um login, uma senha na nossa plataforma, gratuitamente, e vai acessar por lá o curso de português, vai fazer questões de uma aula para outra, e ao final do curso, quando todas as aulas forem postadas aqui no YouTube, e serão também na plataforma, você, ao concluir o curso, pode emitir um certificado para utilizar na sua faculdade como horas complementares ou ainda para utilizar como um curso de capacitação que você usou em seu emprego, em seu empreendimento. Legal? É gratuito e aqui embaixo estão os 3 links para você fazer esse download. E agora, dando um passo à frente, nós vamos entender aonde nós estamos em nossos conteúdos. Nós abordamos, na aula passada, falamos sobre a partícula passivadora. Na aula retrasada, sobre o índice de indeterminação do sujeito. Porque nós estamos falando sobre sujeito indeterminado, que foi o conteúdo da aula retrasada. Então, esses conteúdos todos, assim como está aparecendo para você aqui no gráfico, são conteúdos que se complementam. Então, dentro de sujeito indeterminado, nós vimos o verbo na terceira pessoa, vimos o índice de indeterminação do sujeito. Mas eu falei para você, o se em vende-se ou vendem-se. Esse se pode ser um índice de indeterminação do sujeito ou pode ser uma partícula passivadora. Por isso que na aula passada eu abordei partícula passivadora, para você poder ter uma boa compreensão desses dois conteúdos e não ficar nada oblíquo ou obnubilado, escondido ali, para que você possa ter realmente um bom aproveitamento do curso. Na aula de hoje, quando eu abordei para você vozes verbais, eu falei de locução verbal. Eu falei, olha, tem o verbo ser e tem o verbo vendido. Quando eu falei, João vendeu os apartamentos foram vendidos pelo João. Aí eu falei, ó, foram, verbo ser vendidos, o particípio. Por isso eu resolvi abordar na aula de hoje formas nominais do verbo. Porque me parece que assim você vai conseguir ter, de fato, uma compreensão mais sólida do conteúdo todo que a gente está vendo. Legal? Então esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Dando um próximo passo aqui, nós vamos entrar direto então em formas nominais do verbo. Por que essa coisa de forma nominal do verbo? Por que chama de forma nominal do verbo? Forma nominal do verbo a gente chama porque é a forma como o verbo se coloca, podendo substituir um substantivo. São verbos que podem substituir substantivos. E quais são as formas nominais do verbo que podem substituir? Na verdade, eu posso falar em substituir substantivo, mas podem substituir nome. Por que nome? Porque na língua portuguesa, a grosso modo, o que não é verbo é nome. Claro, tem as conjunções, tem os conectivos, né? Mas de maneira geral, o que não é verbo é nome. Por isso que você tem complemento nominal, complemento verbal. Bom, a forma nominal do verbo é o verbo no particípio, o verbo no infinitivo, o verbo no gerúndio
E são essas três formas que podem substituir um nome. Por exemplo, sou grato pela sua ajuda, ou pela ajuda. Eles estão lutando. Navegar é preciso. Percebe que, substituindo o nome, eu posso colocar um verbo na posição de sujeito, um verbo eventualmente numa posição de complemento, um verbo numa posição de predicativo, e por aí vai. Então, por isso que chama de forma nominal do verbo. Simplesmente porque são as formas em que, quando o verbo está nessas formas, ele pode substituir um nome. Legal? Dando um próximo passo, nós vamos falar sobre particípio regular e particípio irregular. Muitos verbos, eles podem assumir, eles têm um particípio regular e irregular, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Regular, lembra a desinência? Desinência é o finalzinho do verbo, né? Vimos isso em sujeito oculto ou desinencial. No particípio regular tem a desinência ado ou ido. Cantado, acabado, na primeira conjugação. Na segunda e na terceira, partido, comido. O particípio regular, ele vai combinar com verbos auxiliares, assim como o particípio irregular também vai combinar, vai poder ser utilizado com verbos irregulares. O irregular, nós vamos encontrar muito também a ideia de particípio irregular, nós vamos encontrá-lo, ou reduzidas, como se diz. Vamos encontrar a ideia de particípio irregular muitas vezes sendo utilizado em orações reduzidas. Mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Aqui eu trouxe alguns exemplos para você no quadro. Dá para enxergar bem? Dá. Por que ele é regular? Porque ele é sempre ado ou ido. Ó, cegar, cegado, convencido, manifestado, corrompido, situado, agradecido, completado. É sempre regular, é sempre ido ou ado. Por isso regular. Por que irregular? Porque cada verbo vai se comportar de uma forma. Convencer, que é convencido no regular, fica convicto no irregular. Convicto tem nada a ver com cego. Não tem nada a ver com cito, do situar. Então é por isso que é irregular, porque cada verbo vai ter o seu comportamento. Você também, se assistiu às aulas de morfologia, que não fazem parte desse curso, mas aqui embaixo tem um link para você poder acessar a playlist com as aulas de morfologia, você verificou que a gente conversa sobre os verbos irregulares. E são aqueles verbos mais estranhos que tem em qualquer idioma, tem em português, tem em inglês, que são verbos que se conjugam de uma forma totalmente inesperada. O verbo ser, por exemplo. O verbo ser no presente é diferente do ser no pretérito e é diferente dos outros verbos regulares. É todo estranhinho o verbo ser. Bom, por isso irregular. Porque você precisa conhecer o verbo de fato para conseguir trabalhar com ele da maneira correta. E aí nós temos alguns verbos, que só têm a forma irregular. Por exemplo, o abrir, tem o aberto. O fazer, tem o feito. E assim por diante. Dando um próximo passo, a gente vai fechar o que a gente viu hoje. Porque realmente a aula é bem rápida, só para complementar aquilo que a gente tinha pré-abordado na aula passada. O que nós vimos na aula de hoje? Formas verbais, o conceito de forma verbal, que é o verbo se colocando numa forma em que ele pode substituir nomes. Nomes, sim, nomes. O que não é verbo é nome. Ele pode substituir um adjetivo, ele pode substituir um substantivo. E eventualmente, nesta condição de substantivo, esse verbo pode ser um sujeito, pode ser um complemento, pode ser um predicativo. E nós falamos um pouco sobre o particípio regular e irregular. Regular, ado e ido, sempre vai ser ado e ido. Irregular, aí cada verbo vai ter a sua composição, a sua aplicação. Beleza? Nós falamos então na nossa próxima aula. Dá like no vídeo, te inscreve no canal,
e compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse curso, para que a gente possa entender, conversar com mais pessoas, entender a real necessidade e as dificuldades das pessoas, dos alunos. Posta aqui embaixo suas dúvidas, porque isso vai guiar, inclusive, eventualmente, programas de tirar dúvida ou novas produções do conteúdo da matéria. A gente se fala, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.